Olá, caros ouvintes da Rádio Fá Brasil. Eu estou com o Babá Elias e aqui nós vamos fazer uma entrevista para falar um pouco mais do Festival de Oxum, que tem aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro, anualmente. Então, Babá Elias, muito obrigado por o senhor estar dando a entrevista para a gente. Eu queria primeiro que o senhor se apresentasse e depois falasse, por gentileza, do seu projeto, desse festival que é grande aqui no Rio de Janeiro, que a gente esteve presente agora. Boa tarde, a todos da Rádio Fá Brasil. Rádio Fá Brasil. É com alegria, que a gente recebe essa comitiva que veio de São Paulo, participando aqui junto conosco nessa semana do Festival Oxum. E quero parabenizar, a receptividade, o carinho, de estar aqui conosco, a preocupação, a atenção, e a todos também que nos ouvem. Por que o senhor decidiu fazer esse festival de Oxum? Qual é um amor? O que seria? Sim, de início, minha casa, sou de Logunedé, então normalmente a casa está fundamentada com o Orixá Oxum, e normalmente no Brasil sempre as coisas que eu assisto normalmente é Ipeté Oxum, é não sei o que Oxum, são sempre essas coisas mais tradicionais da cultura baiana. Sim. E das quais muitas vezes eu ficava questionando por que isso é assim, por que aquilo é assim, e ela não ter uma harmonia numa complementação litúrgica, né? Qual seria o início, qual seria o meio, qual seria o fim, qual seria a importância dessa própria liturgia, como ela é formada essa própria liturgia, que na minha cabeça eu sou sempre assim, sou muito questionador. Então, para mim, tudo ela tem que ter um porquê, tudo ela tem que ter um começo, uma organização, uma definição. Como se chega, para onde vai e como se conclui isso. Então, sempre foi esse meu questionamento. Tá. Então, esse festival, então, que você está trazendo é mais relacionado à cultura aborígena, cultura iorubá. Sim, ele acontece quando eu me inicio em Fá, em 2010, que eu vou para Abeokuta, eu fico um determinado período, faço a minha iniciação em Ibadan, lá com a Kogum, e estende, a nossa temporada, dentro da Nigéria, e é um dos cultos que eu vou a conhecer é o Festival Oxum Oxobo, do qual assim eu fiquei muito voltado, muito encantado com os próprios rituais, com a organização, com o valor, do seu próprio ato de significação, e eu começo a me buscar, me interar mais sobre esse próprio culto. O senhor tem alguma formação acadêmica ou sempre estudou e praticou a cultura, enfim? Não, sou formado, sou técnico químico, não tem nada a ver com a parte. Eu tinha vontade de fazer ciências, ou história, ou antropologia, mas um pouco, um pouco, um pouco preguiçoso para dar continuidade ao próprio estudo. Preferi mesmo me aprofundar mais dentro mesmo da própria liturgia do Orixá e começar a pesquisar mais em torno do próprio conhecimento. Até quando eu falo mesmo que eu faço a minha iniciação dentro do próprio Ifá, eu faço essa iniciação como uma extensão da própria cultura religiosa do Orixá, do Orixá que eu falo, Ogum, Oxóssi, Xangô, quando eu busco mais me aprofundar junto a esse próprio culto, entender mais essa organização, essa fundamentação, e então me inicio em Ifá. Ifá, para mim, ele é uma conclusão, um encontro de toda essa diversidade da própria religiosidade, na qual a gente começa a se interagir melhor, começa a entender esse próprio desdobramento dentro do próprio culto.
Sim, nós viemos esse ano para conhecer mais de perto. Eu sinceramente eu não sabia do festival, mas creio que cada ano que do seu trabalho que você vai fazendo a propaganda, mostrando o seu conhecimento, creio que a partir desse momento vieram pessoas de fora também, de longe, mas esse festival eu posso dizer aos ouvintes que é um festival muito grande e respeituoso também, porque aqui nós não vimos desarmonia, as pessoas vieram de coração aberto. E eu queria saber a sua visão sobre as pessoas que estão vindo, o que o senhor acha? As pessoas estão gostando, estão querem que o festival continue? Qual a sua percepção, subjetivo? Certo. Então, assim, tudo aquilo que é novo, né, que é novidade, né, ele é um pouco polêmico. Sim. De início eu fui muito questionado em torno disso, que estava fugindo ao próprio ritual. Esse foi o quinto ano, né? Esse é o quinto ano, começamos em 2010, esse é o quinto, né, ano, festival que realizamos. Então ele foi um pouco, criaram determinadas polêmicas no início, mas é aquela coisa que quando a gente tem uma determinação, né, que queremos, temos um objetivo aonde quer chegar, então a gente não perde o caminho, né, o percurso, e continua trabalhando em cima dele. Então hoje ele já está começando a se fazer respeitar. Se fazer respeitar por quê? Porque ele é um processo litúrgico, automaticamente, né, que está vinculado ao próprio culto de Oxobô, né, que é trazendo essa coisa aos poucos, que é impossível, uma coisa que já existe, né, do século XVIII, e a gente querer trazer em 24 horas, não. Então, trazendo o culto devagar, vamos chamar assim, né, que no próprio Yorubá fala devagar, bem devagarinho, né? Amanhã. Para poder as pessoas irem também se familiarizando, as pessoas irem entendendo o que é verdadeiramente o culto ao Orixá Oxum. Então a minha intenção é assim, não porque a casa é do Orixá Oxum. Então qual é a forma que eu tenho de fazer esse agradecimento, né, tão representativo ao próprio Orixá? É fazendo um culto que esteja relacionado totalmente ao Orixá, que ele esteja voltado dele, não só da sua liturgia, mas dentro dos folclóricos, dentro dos segmentos da cultura iorubá, e muitas vezes também interligando com a própria cultura afro-brasileira, né? Que é uma forma assim, nós somos brasileiros, então também não podemos deixar que a nossa própria cultura ela se perca, né, dentro do próprio sentido não só da religiosidade, mas também dentro do próprio folclore. Então, unindo essas duas coisas, então essa proposta ela começa a se tornar crescente, né? E o Orixá, creio eu, Oxum, ele tem nos abençoado assim, com muita abundância, porque as coisas elas estão se tornando cada vez mais crescentes, e as pessoas que chegam, que né, vêm e ver, elas verem que é um trabalho com seriedade, é uma coisa que a gente estamos fazendo de coração, dedicado, com amor, com carinho, que é uma coisa mesmo que está voltada à própria religiosidade. Para mim, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, que a minha religião é minha fé, a minha fé é minha religião. Então é uma coisa assim que eu não brinco com isso, nem admito que ninguém brinque. Porque o meu sagrado é o sagrado, aquilo que nós praticamos desde o momento que sagramos, temos que passar a ter uma reverência maior e ter um respeito maior sobre isso e saber colocar as coisas dentro do seu próprio local. E o principal é fazer respeitar, né? Graças a Deus moro aqui dentro de Itaguaí, que é um reduto, né, bem evangélico, né, que é onde temos até um pouco de dificuldade para determinadas situações políticas, né, devido às próprias diversidades, mas com o meu trabalho desenvolvido dentro do próprio município, junto com as próprias lideranças, né? Não sou uma pessoa assim, politicamente ativa, né? Social, né? Mas sempre estou procurando fazer políticas positivas que elas somem para poder o nosso enriquecimento da nossa cultura religiosa. Ok. Você tem algum projeto para fazer um outro festival, um IFA? Eu tenho essa vontade sim, né? Fazer. O primeiro seria, até já começamos a fazer seminário para poder se entender a própria teologia do orixá,
né? Essa é uma das minhas primeiras preocupações, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando determinadas coisas sem sentido, né? Porque Exu é do mal, porque Ogum faz isso, faz aquilo, né? Que não vou estar citando para poder estar fortalecendo as palavras de ninguém. Sim, deturpar tudo, né? Isso. Então a minha preocupação é resgatar essa própria imagem do próprio orixá, a cultura do orixá, a teologia do orixá, o fundamento de cada um, essa teologia mesmo do próprio culto iorubá. Então, só para salientar, é sempre em fevereiro, todo ano, que tem esse Festival de Oxum. Sim, ele acontece sempre o último domingo de fevereiro, que é a ideia, né, inicial, para que, como a gente tem a concorrência no Brasil, que o Carnaval é um evento muito grande, né? E ele está sempre muitas vezes o próximo, ou muitas, que nem esse ano aconteceu, o Carnaval ser início de fevereiro, a gente ficamos até felizes porque o nosso evento foi no final de fevereiro, então não teve muita interferência. Dentro do Rio de Janeiro, o Carnaval ele é uma cultura muito forte, né? Sim. Que ela acaba interferindo em todos os segmentos. Mas a ideia é essa, de ser sempre o último domingo de fevereiro, para poder ficar como referência, né? Bom, quando é o Festival Oxum? De Itaguaí, né? É o último domingo de fevereiro. Então, as pessoas têm sempre essa facilidade para poder memorizar e até divulgar também. Para não ter aquela preocupação, bom, vai ser no início de fevereiro, vai ser no final, né? Ou não vai ser em fevereiro, não. Sempre o último domingo de fevereiro estamos realizando o Festival Oxum. Eu tenho na minha mente, assim, né, que eu quero também resgatar, é o culto ao Batalá, entendeu? Batalá, o Dudua, Elimuô. Eu começar a trazer esses cultos dos orixás Olossá para o Brasil. Sim. Porque são cultos que muitas vezes as pessoas falam, né, só falam, né, mas não tem muito conhecimento, né, litúrgico dele. Sim. E eu tive no tempo de Odudua, participei com eles e eu pretendo, dentro agora desses anos, começar a fazermos esse intercâmbio e começar a montar também, né, um festival, o Festival Odudu, o Festival Batalá, né? Porque eu acho que a palavra assim, festival é bem cabível, porque a minha intenção é que ele seja um referencial da própria cultura. Sim. Como seria isso, né? Bom, Festival Oxum. Então vamos fazer para os próximos anos, vamos pensar num seminário, vamos pensar numa conferência, vamos pensar num momento, numa oficina de estudos. Sim. Para que as pessoas comecem a falar melhor sobre o culto do orixá. Porque muitas vezes dentro da própria religião, ouvimos pessoas da própria religião falam coisas que depõem contra a própria religião. Sim. E isso muitas vezes a gente, né, que é praticante, que pesquisa, que busca, né, que nem vocês, né, que são divulgadores, né, da imprensa, da mídia, também é preocupante, porque muitas vezes até convida uma pessoa e ela acaba depondo com alguma coisa um pouco negativa e não construtiva. Isso. Então a primeira preocupação é que começássemos a desenvolver ações, né, e essas ações bem positivas, para poder que o ouvinte, para que o adepto da própria religiosidade, para que o pesquisador, ele comece a formar uma visão e um conhecimento melhor sobre o próprio culto iorubá, né? Assim, hoje, né, que eu pratico, que eu me volto totalmente, me vejo, né, dentro da organização, né, é a cultura iorubá, né? Assim, tudo bem, todos são culturas africanas, né? Mas o povo iorubá, para mim, ele tem um destaque maior, um destaque mais diferenciado e, para mim, bem completo dentro daquilo que eu busco como culto religioso. Sim. Entendeu? Uma pergunta para finalizar. Quais são os seus sonhos? Você tem sonhos? Sim, sempre a gente tem, né? Um sonho, né? O sonho é esse mesmo, né? Entendeu? De a gente
termos, vamos chamar assim, né, um instituto, né, que ele possa fazer o intercâmbio, né, Brasil-Nigéria, Nigéria-Brasil, e isso, que nem existe em Leifé, a universidade que ela abriu para o estudo do Ifá, né? O Sim, estudo não só litúrgico, mas também de folhas, de medicina, né? sim. Que nem existe na Universidade de Leifé, que eu achei interessante, muito interessante, que é uma das formas para que seu povo não perca, né, a sua própria identidade, a sua própria cultura, e que pudéssemos também fazer alguma coisa parecida no Brasil, né, como cultura do orixá. O senhor acha que o brasileiro conseguiria se adaptar a essa origem do orixá da Nigéria aqui no Brasil? Você acha que o brasileiro está preparado? Normalmente assim, tudo que a gente falou de início, né, quando tudo que é novo, as Sim, pessoas sempre têm um processo de rejeição, porque normalmente a gente temos hoje, né, os grandes, né, vamos chamar assim, né, babalorixás, né, que são os sim, detentores do conhecimento, de um conhecimento que eles dizem onde que tudo é fundamento, né, sim. e que não consegue desdobrar ou explicar esse próprio fundamento. Uhum. Então, essa coisa assim, tá bom, que algum tem uma parte ligada com outro orixá, que o Oxum é um desdobramento de um orixá com outro orixá. Sim, Essas coisas que as pessoas chamam de fundamento ou qualidade, acho que por aí seria o primeiro passo para poder a gente começarmos a trabalhar e começar as pessoas a entender melhor. E o segundo seria essa coisa que é tão cara dentro do Brasil, né, uma iniciação ou um culto do orixá, que é sim. muito, que já acaba assim, vendo que existe um desperdício muito grande de material, né, muitas vezes quando é feito um ebó ou uma oferenda, que muitas vezes as pessoas estão preocupadas na quantidade dos elementos, na quantidade do material para poder formar aquele ebó. E quando muitas vezes, né, a gente, né, nem eu, você que estamos viajando para a Nigéria, estamos Uhum. assistindo isso de perto, eles Sim, pegam um colobozinho pequenininho, uma panela pequenininho, ali coloca 4 ou 5 elementos e faz um grande ebó, né? Faz um IPC, faz um itutu, faz um, sim. né? E com um colobozinho pequenininho e, no entanto, de grandes soluções, de grandes realizações. Então, acredito, na minha visão, né, a coisa que que eu olho para o futuro é esse, e esse próprio comportamento, a organização, o conhecimento e esse Uhum. resgate, né, de uma forma geral. Então, Babai Elias, muito obrigado pela entrevista e espero que tenha ajudado os ouvintes que ficam escutando a rádio direto, ficam escutando as reprises. Então isso vai ficar tocando nas reprises da rádio. Quem tiver mais dúvidas, o pessoal pode mandar o e-mail pra gente, falar com o Babai Elias, que está aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro, tá? Tiver contato com ele, marcar consulta com ele, conversar com ele. É Itaguaí, a gente repassa tudo ao Babai Elias aqui, tá ok? Então muito obrigado e axé. Ok, obrigado a todos, né, todos que estão ouvindo. Que vá, Orumilá, Neolocunya, Charodaió, que abençoe a todos, que Oxum Care, Oxum, Oxum Eupodá, Oxum Algimun, Oxum, que Oxum seja essa grande Iá, mãe, que, né, que é a única Ieiu, que é a grande mãe, que abençoe a todos nesse momento, nesse período que nós estamos aqui vivendo, né, Axé. de celebração ao Orixá Oxum, que, como um ditado africano diz, né, que nenhum ser humano vive sem beber água. Então, automaticamente, quando ele acorda, levanta de manhã cedo, que ele bebe a água, ele está cultuando o Oxum. Uhum. Então, ele pode ser cristão, pode ser muçulmano, pode ser, não importa qual seja a sua prática, mas ele vai estar sempre cultuando Oxum. Oxum é um elemento que vai estar sempre presente no nosso corpo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado a todos. Axé.